E pronto. E aí a gente vai fazendo aí com tranquilidade. Então, gente, a gente tá gravando. Estamos aqui, né, para dar continuidade à live, né, que a gente iniciou há uns dias atrás com o professor Bezerra Cavalcante. Carlos Bezerra Cavalcante, né? O professor Carlos Bezerra é uma das maiores autoridades na história do Recife. Sabe, de nome de rua, das praças, as histórias também dos seus personagens. Então, sem a gente fazer muitas, até porque a apresentação já foi feita, a gente, me lembro que a última pergunta que eu tinha feito, professor, para dar continuidade, né, à nossa conversa, a gente falou do nascimento do Recife, os habitantes daqui, nós falamos sobre a questão da urbanidade do Recife e os holandeses, e a gente vai falar agora, porque eu vi essa notícia em no livro de Leonardo Dantas, né, sobre a questão da arquitetura do Recife no século XVIII. Após a expulsão dos holandeses, né, no século XVII, houve um enriquecimento arquitetônico muito grande no Recife, no século XVIII, que é a época da Capela Dourada, né, e algumas igrejas aqui, após essa fase da expulsão dos holandeses. Houve a guerra, né, aqui, então a cidade devia passou por algumas destruições, né, e aí veio essa questão arquitetônica. O senhor tem a falar sobre esse período, professor? Tem alguma questão que poderia dizer? Olha, eu não vejo muita significação nisso aí não, certo? Porque em termos arquitetônicos, o Recife recebeu realmente um grande impulso, não digo questão de estilo, mas questão urbana, foi justamente a reforma do bairro do Recife, né? Que passou a ter uma configuração totalmente diferente. O Recife era feito ao Deus dará, né? Como se diz. Então, as ruas eram verdadeiras pocilgas, como os crônicos da época, né? Da época dos holandeses daqui, né? Então, o que é que acontecia? O Recife virou uma espécie de bacia, né? Começaram aterrando pelas beiradas, né? E são muitos aterros aqui no Recife. Muitos aterros. O Recife é fruto de aterro. Ele era uma linguetazinha só, certo? Que era o caminho de Olinda. E tinha o porto que servia para exportar a produção açucareira de Olinda, depois de vários locais do Nordeste. Aqui era tudo cheio d'água, aqui, é tudo embaixo d'água. O Recife é fruto disso, né? Aterros, né? Mas então o que aconteceu? Com a chegada principalmente de Nassau, certo? O Recife teve então um verdadeiro apoteose, viveu sua apoteose, né? Na época nassoviana. E teve construções, mas da época holandesa, pouco ou nada ficou, certo? O Recife, a arquitetura dessa época, não temos nada praticamente. O próprio Palácio de Friburgo, o Palácio das Torres, ele depois foi usado um tempo e em 1750 e pouco, por aí 70, ele foi demolido, né? Literalmente. Então a ponte que Nassau tinha construído também não é a mesma daquele tempo, então não tem nada, né? Teria a sinagoga na Rua do Bom Jesus, que é uma das poucas ruas que ficaram mais ou menos intacta, né? Mas o Recife era um nível muito baixo. O Recife, se você for na sinagoga, você consegue ver qual era o nível. Era cerca de 2 metros abaixo dali, né? 1 metro e pouco, 2 metros. Então, quer dizer, ali era 2 metros abaixo ainda? Abaixo era, do Recife de hoje, né? Então, você muito pode baixo. Ver também ali onde é a Torre do Malakoff, aquilo ali era o Forte do Bom Jesus, né? Ou a Porta Norte. Então você pode ver o alicerce dessa Porta Norte, né? E você vai ver lá, né, os bastiões e você vê que inclusive em Maré Alta a água aparece ali, né? Nas escavações que fizeram quando estavam implantando fios telefônicos, né? Pois bem, então os holandeses foram embora e levaram tudo. Dos holandeses não ficou nada, né? Alguns pioneirismos, né, da época nassoviana, principalmente, né? Primeira Assembleia Legislativa, né? Primeiro estudo da fauna e da flora, né?
primeiras moedas cunhadas no Brasil, né? E outras assim. Mas eram obsidionais essas moedas. Eu soube também que foi no período de Nassau que teve a primeira cerveja aqui do... Não, veja bem, essa cerveja... A capunga. Ela existia. Eu inclusive, despertei esse pessoal, né? Porque em tempo dos Flamengos, Zé Antônio cita isso. Ela ficava ali realmente na capunga. Mas foi antes de Nassau, inclusive, certo? Quer dizer que antes de Nassau já tinha cerveja? Não, apareceu essa cerveja aqui. Ah, sim. Uma autorização dele, do Conselho dos 19, para produzir. Né? Era manufaturada praticamente. O que acontece é que o pessoal, pouca gente sabe, que o tempo holandês aqui, que eu não digo, no outro grupo eu falo em neerlandês, né? Porque a Holanda não é um país, né? A Holanda é uma das províncias, uma das 7 províncias, né? Mas a gente acostumou a chamar de holandês, então vamos chamar de holandês. Então esse período ele é todo documentado, porque quem veio para cá na realidade não foi a Holanda, foi uma companhia multinacional de capital judeu, né? Que tinha que prestar contas ao Conselho dos 19 lá em Haia. Eram os acionistas. Esse conselho eram os acionistas da empresa. Eram os acionistas, exatamente. Então, a gente tinha uma espécie de diário oficial aqui, né? Que era as Dageligt Deutschland, ou alguma coisa parecida. Tinha também a General Missives, que eram cartas periódicas, que narrava tudo. Então, por aí a gente teve notícia, né, de vários pioneirismos, inclusive da autorização dessa fabricação da cerveja. Né? Quem era a pessoa, diz que era uma cerveja encorpada, escura, todos os detalhes dessa cerveja. Né? E era realmente ali, que Nassau chamava de La Fontaine. Né? Não se sabe por quê, porque ele não tinha fonte nenhuma. Né? Mas ele ia para ali para diminuir os efeitos da gota, né? De uma doença que ele tinha. Pois bem, então o período holandês está totalmente documentado. Aí a gente tem ali, por exemplo, notícia da sinagoga, né? A sinagoga da primeira Assembleia Legislativa, que foi no Palácio de Friburgo, né? E muitos outros pioneirismos, muitos outros. Então a gente tem isso documentado, né? Inclusive o primeiro serviço de extinção de incêndio das Américas. Né? Se você olhar no escudo, no brasão do bombeiro de Pernambuco, sim, dos bombeiros, é 1636, né? E é justamente por um trabalho meu, junto com o Jobs Figueiredo, e foi reconhecido, saiu do Diário Oficial, e eles usam. Sim, eu vi. Embora não saibam nem por quê. Eles usam... 1636. Foi criado a companhia dos Brandmeister, né? Que eram mestres de incêndio. Então veja o nível do Recife. Recife era um local, um empório, né? Que mais progrediu no hemisfério sul e em todo o continente americano. Aí se você perguntar, não, mas e Nova York? Era pântano. Então Nova York veio ter um impulso com o pessoal que saiu daqui, da Rua do Bom Jesus, dos judeus, né? E foram para lá e criaram lá um núcleo, né? Inclusive maçônico, né? Porque um dos pioneirismos nossos é justamente a primeira sinagoga. Esse grupo que saiu daqui, eles eram judeus e maçons? Judeus, em princípio. Mas judeus. Esse que o senhor disse que foi para lá e teve alguma coisa de maçônico, eu não entendi o maçônico. Não, teve. Eles eram judeus de nacionalidade judaica, né? E ligados à maçonaria, né? E que foram os que foram para Nova York? Foram. E lá eles criaram, então, a Wall Street. Que é Wall Street? É a Rua do Muro. A Rua do Muro. Né? Que separava para poder fazer uma segurança dos índios. Né? E ali hoje é o centro econômico mundial. Né? Então, nós tivemos esses acontecimentos no Recife, né? E o Recife cresceu muito. Mas ele cresceu justamente por isso, porque aqui era um polo exportador que pouco ganhou. Porque quem ganhava com açúcar era justamente o atravessador. Né? Porque esse açúcar ia para a Europa, lá ele era beneficiado. Né? Quer dizer, o comerciante é que ganhava? O comerciante, como sempre. Né? Então, lá ele era beneficiado e distribuído para o mundo. Né? Para a Europa, principalmente. O mundo era a Europa. Né? Então, esse comércio
O Recife era o empório central disso tudo, né? Quando eles foram embora, porque não eram somente holandeses, né? Eram noruegueses, dinamarqueses, o próprio Nassau mesmo era alemão, né? Então, quer dizer, o que é que aconteceu? O Recife, então, caiu, né? Caiu e o interesse religioso de Portugal, né, era acabar com aquela colonização relâmpago, né, aquela presença relâmpaga do europeu, do neerlandês aqui, da Companhia das Índias Ocidentais aqui. Né? O nome foi Guerra da Luz Divina, né? O nome dessa guerra de expulsão dos cada autor dá um nome, mas isso aí depende da visão de cada um, né? Não é realmente um fato irrefutável, né? Então, o que é que acontece? Então, essa época, nós tivemos as batalhas, né? Que, para mim, o grande impulso foi justamente Tabocas, né? Tabocas, para mim, foi o berço da restauração pernambucana, certo? E ali nós tivemos, ainda não tinha presença nem de Henrique Dias, nem de Felipe Camarão, nem de Vidal da Igreja, nenhum desses figurões, né? Somente o Fernandes Vieira, que se arvorou de ser um estrategista, quando não era. O estrategista era Antônio Dias Cardoso, que não é dado o mérito devido a ele, né? O Fernandes Vieira foi um aproveitador, certo? E, inclusive, se apoderou dos engenhos e tudo mais, certo? Era arbitrário. A história, a miúde, ela conta que ele se apoderava dos bens e não pagava e mandava matar a gente e fazer, porque ele era considerado o líder da insurreição, então ele ficou mandando aqui. A notícia que eu tinha é exatamente que ele era um cara meio heróico, né? Assim, a pessoa... Rapaz, o Brasil nunca teve nem vai ter herói. Herói é esse povo que vive com menos de salário mínimo. Esse é herói. Agora veja, eu acho que uma questão, né, sem entrar muito nesse debate, mas eu acho que uma das questões problemáticas nossas, inclusive para a gente se enxergar também como um povo que consegue fazer alguma coisa, ou a gente, tudo na nossa história a gente tem a tendência de menosprezar, né? Então, por exemplo, a gente tem vergonha da colonização portuguesa, quando a colonização portuguesa aqui foi excelente. A gente tem vergonha né, de alguns personagens históricos, que eu não vou nem entrar nessa questão do Fernandes Vieira. E fica sempre... Tem Frei Caneca, né? Frei Caneca, que é realmente um herói, né? Agora a gente fica sempre nessa latomia de que o nosso passado é ruim, quando na verdade acho que o Brasil tem um passado interessante. Veja bem, eu não falei que o nosso passado era ruim, eu apenas disse que Fernandes Vieira não é o que se pinta. Sei. Inclusive ele contratou um escritor para escrever um livro sobre ele, né? Então, se você vai nas documentos... O Valoroso Ocidente foi contratado? Não foi Valoroso Ocidente, não. Foi Guerra do Brasil, ou alguma coisa assim, né? Duarte Coelho, né? Não. Guerra do Brasil foi. Guerra do Brasil foi de Duarte, do filho, do bisneto de Duarte Coelho. É um livro que tem, eu tenho até ele aí. Ele contratou a pessoa para escrever sobre ele, né? Se você contrata a pessoa para escrever sobre mim, você não vai falar mal de mim. Né? Bom, isso aí é para a história de pesquisador, isso não é história acadêmica, né? Bom, mas então veja bem, você tem algumas pessoas que podiam ser consideradas herói, né? O Dias Cardoso, né, que o senhor falou. Mas Dias Cardoso, ele estava a serviço, ele nem brasileiro era, ele era português, né? Mas ele foi herói porque ele... O Brasil e Portugal não é uma coisa só, naquela época? Naquela época era, mas tinha um interesse diferente. Aqui, quando começou o nativismo, foi justamente nessa época holandesa, né? Porque aí você tinha o quê? Você tinha um pessoal... A primeira vez que se escreveu pátria foi aqui, nas Matas da Várzea, certo? E Fernandes Vieira estava no meio, porque foi um tratado porque aí isso eram os senhores de engenho, certo? Fernandes Vieira veio da Ilha da Madeira, não tinha nada, ele não tinha nada, mas como muitos senhores de engenhos abandonaram, certo? Ele se apoderou daquilo ali e ficou. Quando chegou na hora que eles foram embora, aí disse, bom, agora me dá o que é meu, certo? Então o que aconteceu? Ele disse, não dou. Aí houve a ordem de prisão. Sim. E a tropa saiu protegendo ele e a tropa holandesa atrás, né? Quando chegou ali, Dias Cardoso então esquematizou, o mesmo esquema de Guararapes ele fez em Tabocas, né? Um lugar alto para ele pegar de cima para baixo, né?
para estreitar e o pessoal, mas porque o exército, a tropa a serviço da Companhia das Ocidentais, era muito poderoso, era considerado o melhor exército do mundo, ganhou a Guerra de Flandres, inclusive. Né? Então, o que é que acontece? Ele vai e procura evitar a horizontalidade das tropas. Ele botava numa espécie de um corredor e aí saía levando para o pântano, levando para o alagado. Certo? Eles não tinham mobilidade, né? Porque a roupa deles era toda para a Europa, essas coisas. Ah, sim, as tropas holandesas, né? As tropas holandesas, né? E aí o que é que acontece? Eles perdem a mobilidade e por isso ele estava com uma artilharia relativamente pesada, né? Sem mobilidade nenhuma, enquanto que Dias Cardoso, né? Com aquele pessoal dali mesmo, do mapa da Mata do Nordeste mesmo, né? Acostumado a ficar descalço, né? A se alimentar daquilo ali, de caju, essas coisas, né? E aí se deram muito bem. Então o que é que acontece? Quando você chega Guararapes, eles fazem o seguinte, quando eles saem de lá, de Tabocas, e vão fugindo para Casa Forte. Você pode ver que Tabocas foi no dia 3 de agosto e Casa Forte foi 17, 2 semanas depois. Então eles vão para lá, aí já chega Vidal do Negreiro, já chega Felipe, a tropa não estava Barreto de Menezes que não tinha chegado ainda. Esse nasceu no Peru, né? E veio para cá só para figurar, né? Porque Portugal não fez nada. Pelo contrário, fez depois foi Pernambuco indenizar. Né? E Portugal só fez lucrar. A colonização portuguesa foi uma vergonha realmente, certo? Porque não foi colonização, foi exploração. Não, isso aí Mas voltando então. Eu acho que Portugal fez uma grande civilização aqui no Brasil. Não fez. Isso é impressão. Aí depois a gente entra nesse debate, porque assim, vem aqui, por favor. Eu faço uma defesa ferrenha da colonização portuguesa. Veja bem, vamos lá. Quer falar sobre isso? Não, porque a gente pode depois fazer um debate. Encaixar. A gente pode depois fazer um debate sobre esse assunto. Hoje não, né? Hoje a gente vai falar sobre essas outras questões. Né? Bom dia. Opa, bom dia, tudo bom? Oi. Mas aí... Vai pra cima, né, homem? Outro. Agora, professor, nesse tema da arquitetura, né? Porque a gente está falando dessa questão arquitetônica, né? Recife, século XVIII. Vai também tirar. A questão das... Uma vez eu estava conversando com o professor de História, ele disse... Está faltando algum capítulo, né, que eu queria saber se o senhor tem essa notícia, né, sobre o papel das irmandades nas construções na construção urbana do Recife. Então, por exemplo, tem a irmandade por exemplo, né, tem dos tanoeiros, tem a irmandade do pedreiro, a irmandade de não sei o que lá, dos pintores, enfim, dos arquitetos. Aí, se o senhor tem se de fato eles tiveram essa contribuição. Construção de prédios, de igrejas. Existia realmente. Não era o governo não era o reino que fazia isso, né? Uhum. Nem era o donatário, nada disso. Né? Então existia essa cooperativa, e até pouco tempo, para você ver que a Casa de Misericórdia tem muita influência até hoje, né? Herdou muita coisa, que o brasileiro... E aí Portugal deixou, foi uma grande catolicismo. Certo? O Brasil chegou... Quando eu morei em Portugal, no início ainda na época de Salazar, né? E Portugal era o país mais católico do mundo, mais católico não é em quantidade, é em dedicação. Devoção. Roma nunca foi. Roma sempre foi esquerda, né? Acho que E aí o que é que acontecia? Portugal, a guerra contra os holandeses foi uma guerra, antes de tudo, religiosa. Ah, sim. Certo? Porque ele tinha na companhia os hereges. Né? Aí vem, por que o judeu deu-se muito bem nos Países Baixos? Porque eles tinham sido expulsos da Península Ibérica e lá se deram muito bem. Uhum. E diga-se de passagem, o judeu sempre mandou na economia do mundo. E sempre vai mandar, do mundo ocidental. Certo? Eles, um país pequenininho... São espécies para ganhar dinheiro, né? São. Agora são pirangueiro mesmo. Tem sangue bom para ganhar dinheiro, né? Tem.
é o pessoal que ele nasce para ganhar dinheiro e dá apoio. É uma comunidade fechada. Eles se ajudam entre eles. Se ajudam entre eles. Então, o resultado, voltando à questão das irmandades. Das irmandades. Então, a gente teve aqui, nessa época, a gente teve aqui o Antônio Fernandes de Matos. Certo? Era um pedreiro, porque naquele tempo você não tinha engenheiro, você tinha um pedreiro, mestre de obra, que saía, né? O cara detalhava e ele saía construindo. Então, a igreja, por exemplo, do Divino Espírito Santo, foi ele quem construiu, né? Aquela que é ali que fica na Praça 17. Sim, certo. Aquela foi. E outras. Madre de Deus, né? Foi ele, né? A Madre de Deus, né? Então, quer dizer, você tem. Agora, era às expensas, né? De uma irmandade ou de uma congregação ou de alguém, alguma classe, né? Essas irmandades eram muito ricas, né? Era porque o pessoal, quando morria, deixava, né? Você vê a Casa da Misericórdia, até hoje ainda tem aqueles prédios do Recife, estão tudo lá, certo? A própria Diocese de Olinda mesmo tem um patrimônio imenso, né? A Tamarineira e tudo mais, né? Então, porque naquele tempo o pessoal, quando ele morria, ele mandava fazer, estava doente, mandava fazer, se alcançasse uma graça, mandava fazer, né? Aquela capelinha mesmo, da Jaqueira, foi um capitão que era dono daquela área ali. O mesmo que fez a Igreja do Posto da Saúde, Nossa Senhora da Saúde, né? Então o povo era muito devoto, certo? Então tinha isso. Agora tinha a igreja, por exemplo, dos pretos, dos brancos e dos pardos, né? Porque... Aqui em Recife tem a dos homens pardos, né? Tem. Pardo, que é justamente o misturado, né? Porque existia essa reserva. O preto não podia entrar em igreja de branco, né? Então existia isso. Se a gente olhar, a gente ainda vê aqueles camarotes, uma espécie de camarote que tem, né? Lá de cima. Aquilo ali é para o senhor, né? As pessoas, altas autoridades, ficavam ali separados do povo. Era elite mesmo. Isso que o movimento negro está querendo fazer agora é porque era uma época. Ninguém pode fugir dessa época. Eu vejo, a questão é o seguinte, aí dessa questão eu sei, a igreja nunca separou preto de branco. Isso nunca aconteceu, certo? Agora, em algumas igrejas, quem fazia parte da irmandade, que fazia aquela determinada igreja, tinha locais cativos. Inclusive, essas irmandades não necessariamente existiam, claro, como os negros, por exemplo, eles sempre foram muito devotos à Nossa Senhora do Rosário, que eles trouxeram Rosário dos pretos. E essa devoção, as pessoas ficam dizendo que ficaram aqui, eles pegaram essa devoção desde a África, porque alguns escravos já vinham da África cristãos. Pouco, né? Em alguns locais, como na Etiópia, já tinha tido missão de missionários dominicanos, e a nota dominicana é exatamente a devoção à Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário apareceu para São Domingos e foi ela quem ensinou a ele a rezar o Rosário. Por isso que os negros, eles sempre foram associados ao Rosário. Porque na África, eles já conheciam isso. Eles não chegaram aqui, alguns casos. Claro, que alguns eles se converteram aqui. Pois é. Então, eles tinham sim essas irmandades, e esses locais, não era porque a pessoa era rica, que tinha que sentar nesses locais ah não, eu sou rico, eu vou assistir missa em determinado canto, tu que é pobre vai lá para trás. Não, é porque eles eram da irmandade. Então, mas só podia ser irmandade. Só podia ser irmandade. E aqui no Brasil, aqui em Recife, teve aquele, qual é o nome dele? Amigo lá do Antônio Matos, Luiz Cardoso, né? Que ele tinha sido escravo, ele pagou a alforria dele. Ele dinheiro. Ele pagou a alforria dele, ele era escravo, ou seja, ele era negro, pagou a alforria dele e ele se tornou presidente da Irmandade dos Militares, alguma coisa assim. Conceição dos Militares. Ou seja, ele era negro, ficou de uma Irmandade que tinha branco e negro. Mas isso não era a regra geral, né? Normalmente... mas é uma prova de que essa regra não era uma coisa assim. O cara, primeiro que tudo, foi que ele conseguiu dinheiro. Trabalhou, ou seja, e ele para conseguir dinheiro ele teve que fazer o quê? Trabalhar, deram liberdade para ele. Sim, mas veja bem. Nos Estados Unidos, um negro não podia nem subir em cima de um cavalo. O Brasil foi muito benevolente com os escravos. A turma pensa que não, mas foi, certo? Comparado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos lá eles tratavam como um bicho. Até pouco tempo. Até pouco tempo. O pessoal fica nessa conversa fiada, porque, claro, o Brasil foi em 1888, infelizmente, poderia ter feito antes, mas... Foi o último país. Agora, o Brasil nunca colocou, no século XX, um ser humano em zoológico para ficar sendo visto como bicho. E os Estados Unidos fez isso, com Lota Benga.
Porque, veja No bem... início do século XX. O Brasil nunca fez isso, nunca. Sim, eu não estou dizendo que, Né? que não É porque o pessoal fica, assim, as pessoas ficam colocando... As pessoas, As né? pessoas ficam colocando isso, né? Quando aqui no Brasil a gente teve, sim, claro, teve a escravidão. A escravidão é uma coisa ruim em si, ninguém está defendendo, né? Claro. É uma coisa que deve ser sempre combatida. A escravidão sempre existiu no mundo Agora todo. sempre existiu, sempre, ainda hoje tem. Aquelas guerras mesmo. Ainda hoje tem escravidão. Naquelas guerras mesmo na Europa, a cidade que perdesse ficava escravo, né? Mas para Roma, né? Roma escravizava os eslavos, né? Ulisses, né? Chefiou os escravos, né? Então, veja bem, o senhor está falando de Antônio Matos. Antônio Gomes de Matos, né? Paisagem urbana, inclusive tem essa pergunta, Antônio Matos na paisagem urbana do Recife. Pois é, então, veja bem, o que acontecia, por exemplo, você ter uma ideia, a escola de aprendizes artífices, o liceu... As margens da Rua da Aurora. Não, aquele prédio que tem ali na Praça da República, me fugiu o nome agora, eu tenho até um trabalho sobre ele. Então, ele era bancado pela Irmandade, não, mas pela Congregação dos Artífices, certo? Então, ele formava artífices, né? Foi a primeira escola de formação profissional, isso tem notícia no Brasil, né? Mas agora, normalmente, esse pessoal era elite. Você sabe muito bem que o Pedro II, o Império caiu por 3 causas, né? Mas a derradeira foi justamente quando ele foi contra a oligarquia rural, né? Quando ele foi contra a oligarquia rural, ele perdeu. Perdeu o apoio, né? Inclusive a Guarda Nacional, que era toda os oficiais eram todos da oligarquia rural, né? Já estavam ameaçando até acabar com o exército, né? O que salvou o exército foi a Guerra do Paraguai. Bom, mas isso aí é outra coisa. Interessante essa cidade, né? Então, o que é que acontece? Voltando às construções das irmandades, né? Então, tinha algumas irmandades que eram fortes. Normalmente, Nossa Senhora da Conceição, era muito... Você vê que aqui em Pernambuco mesmo tem várias igrejas com Nossa Senhora da Conceição. Por quê? Ela era patrona, ela era a padroeira do reino, né? E Santo Antônio do Império, né? Então você tinha antigamente, por exemplo, os 2 arcos, o Arco da Conceição e o Arco Santo Antônio, que era na antiga ponte, cabeceiras da antiga ponte. Então as festas, tanto de Santo Antônio como de Santo Antônio, Conceição, eram apoteóticas, né? Então você tem, quem é o padroeiro do Recife? Real. Sim. É Santo Antônio, né? Mas a grande festa? A grande festa é a Nossa Senhora da Conceição, né? Que não é ali mais, é no Morro, que começou em 1904, quando aquela santa chegou da Itália, tá certo? Pois bem, então, a questão religiosa, que a origem disso tudo foi a questão religiosa, inclusive na guerra, tá? Sempre foi uma coisa muito forte, né? Eu tenho uma crítica que eu escrevi, é um capítulo do meu livro Os Pioneirismos de Pernambuco, holandeses versus portugueses, né? Porque aí vem a questão de a ética calvinista e a ética católica, certo? Porque a ética católica, normalmente, ela incentiva o pauperismo, certo? Então, você tem, por exemplo, me dê uma esmola pelo amor de Deus, certo? Tudo é pelo amor de Deus, certo? Agora, já o calvinista, time is money, tempo é dinheiro, certo? Então, o que é que acontece? Eles têm uma... É por isso que o capitalista, ele é, primeiro que tudo, calvinista. O judeu, ele está mais ligado ao calvinismo do que ao catolicismo, certo? Porque o catolicismo tem a questão do mundo extramundano, né? Da civilização extramundana. Quer dizer, se você não está bem aqui, mas no outro mundo você vai ser bem, certo? E já o outro diz, não, você tem que ser bom aqui. Você tem que se esforçar, ser um chefe de família forte, certo? E lá tudo não, mas Deus permite, certo? Quer dizer, eles fazem a coisa assim. E foi isso a grande diferença, por exemplo, entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica, né? Você tem, por exemplo, qual é o lugar mais progressista das Américas? A América Anglo-Saxônica, que é justamente o Canadá e os Estados Unidos, né? No clima temperado, né? E para baixo só vem pegar uma pontinha aqui na América do Sul, que é também clima temperado.
Né? O estado americano mais rico é o Maryland, ele é a maioria católica. E o estado mais pobre dos Estados Unidos é um estado... Porque lá é o contrário. E o estado mais pobre dos Estados Unidos, ele tem a maioria protestante. Lá é o contrário. Porque muitos países católicos, eles eram muito ricos. A França era um país católico, era muito rica, né? Mas é rica como? Tinha distribuição de renda? Não tinha. Né? Luís XIV mesmo é l'état c'est moi, né? O Estado sou eu. A gente vê as aberrações do Palácio de Versalhes que acontecia ali e tudo mais, né? Então não tinha divisão de renda. Portugal foi muito poderoso, né? Foi muito poderoso para dar para a Inglaterra. Certo? Foi o país, só depois que entrou aquele Pombal foi que... Foi, o Pombal, mas o Pombal foi um déspota esclarecido, Pombal certo? Que fez muita coisa certa. Acabou logo com os jesuítas, né? Que fez uma coisa péssima, né? Ele derrotou Portugal, né? Mas a culpa aí é do rei, né? Que deixou ele fazer isso tudo. Ele e o rei. Porque aí é que tá. O México era riquíssimo. O México, que era católico, era riquíssimo. Os Estados Unidos... Mas era rico por quê? O dólar americano... Veja, sempre quando é do lado católico, do lado, né? Sempre tem uma razão de ser, uma razão ruim. Aí quando é do lado protestante, parece que eles são, né? Não é isso. Eu sou católico, inclusive. Eu sei, mas assim, é porque eu digo isso, professor, porque assim, parece que sempre tem assim. Não, é católico, né? É assim, a gente tem sempre uma visão muito crítica. Aí quando é pro lado protestante, parece que os Estados Unidos era uma maravilha. Quando os Estados Unidos eram a história americana, houve um grande salto da história americana no sentido material, no final do século XIX, né? No final do século XIX. Não, foi a chegada dos irlandeses, foi que porque os Estados Unidos era uma desgraça, né? Era pior do que o Brasil, talvez. Era uma desgraça, né? Mas acontece o seguinte, que o México era rico, enricou inclusive a Espanha, por causa da questão do metalismo. Porque acontece o seguinte, a Revolução Comercial, ela aconteceu justamente nessa época, né? Dos grandes descobrimentos. Sim. Então, o mercantilismo ele tinha como base o superávit comercial e o metalismo. Certo? Então, o México era o centro dos maias, dos astecas. Certo? Então, o que acontecia? Eles já lidavam com ouro e prata. Então, a Espanha teve a sorte de colonizar um país através do metalismo. Então, a Espanha ficou super rica. E o México também. O maior império do mundo, né? O maior império do mundo. Aquela questão da frota, né, que perdeu para a tempestade e tudo mais, né? Quer dizer, são fatores diversos, né? Mas o fato é o seguinte, que regiões de clima temperado se dão melhor com o progressivo, certo? Agora, nos Estados Unidos, você falou que tem os estados assim... Porque nos Estados Unidos, a maioria é protestante, certo? E a minoria é católica. Então, você vê, Kennedy, certo? Era a minoria, certo? É a família católica. Então, quando é minoria, eles são mais reservados, procuram, né? Os quakers mesmo, o Quaker, né? Eles fazem tudo para ficar isolado, né? O judeu é isolado. Né? Mas, voltando aí o que a gente está conversando... Agora, veja, essa questão aí, que é uma questão, professor, que cada vez mais as pessoas vêm comentando, por causa, sobretudo, da internet, né? Porque a internet vem resgatando imagens do Recife de antigamente. Tanto é que tem até uma página na internet. Recife de antigamente. Chama Recife eu tenho aí, depois eu vou lhe dar algumas fotos. Não é? Que fotos, etc. Aquelas mostram a beleza do que era o Recife. Uma cidade, se tivesse preservado aquela cidade, eu acho que seria... Não tem comparação. Mas aí é que está a questão Aí a pergunta é... Porque a gente fala sempre, não, o futuro sempre vai ser melhor, vai ser mais bonito, vai ser mais harmônico. O que foi que aconteceu? Que hoje Recife parece que passou uma bomba aqui dentro, lá no centro da cidade. Mas é justamente isso, o Recife, o Brasil, é sui generis. O que é que o senhor interpreta dessa destruição? Quem foi que formou o Brasil? O Brasil era formado exclusivamente em termos de mando pelo branco europeu. Né? O preto e o índio eram escondidos. Então eles não vinham para a rua para fazer isso, para ficar na rua pedindo, ficava pedindo, mas esse negócio de conservar a cidade limpa, certo? Porque a cidade, como é tudo, era pequena, né? Não tinha. E ao mesmo tempo era um pessoal. Veja uma cidade europeia, para você ver uma coisa, né? Veja os costumes. Então o Recife está abandonado. Já teve muito melhor. Sim, claro. O Recife está atualmente. Antigamente eu dava aula presencial lá no Urbana,
passeando ali pela Rua do Imperador, mostrando as igrejas. Hoje eu não estou nem doido de fazer isso num dia de domingo, certo? Porque o Recife está entregue ali na calçada. Um problema de política pública. É a questão de política pública, né? Porque isso aí foi um tsunami, né? Que explorou agora. Porque agora o populismo, inclusive, não deixa você fazer mais nada. Porque se você quer ajudar, não mexa não, porque sabe? É aquele negócio. Olha que Deus, essa coisa toda, sabe? Então você não pode mexer, certo? Dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Então com isso você vai acumulando, certo? E pessoas botando dinheiro no bolso e pessoas morrendo de fome. Então, em nome de Deus, né? Em nome de Deus. Mas o que você veja ali a calçada da igreja de São Francisco, ali, o convento de São Francisco, né? Na igreja dourada, né? Capela Dourada. Veja como é que aquilo ali eram os devotos que faziam aquilo. Eram poucas pessoas que São Francisco, os franciscanos, distribuíam pão em determinado dia. Hoje em dia aquilo ali virou uma Cracolândia. Certo. Mas veja, aí é uma questão de assim, tudo bem, houve uma pelo que eu estou notando aí, houve uma ocupação do centro urbano de forma desordenada por pessoas pedintes, etc e tal. Isso é um problema. Mas eu falo da questão do prédio. Por exemplo, eu não tenho isso de maneira muito profunda, mas, por exemplo, Augusto Lucena foi um prefeito que fez uma reforma, urbanizou o Recife, trazendo novas concepções de arquitetura, uma arquitetura mais moderna, né, prédios, aquelas coisas, ângulos retos, etc e tal, e foi acabando com aquela paisagem arquitetônica do Recife. Por exemplo, um exemplo concreto, destruir uma igreja que tinha ali e construir aquela beleza do prédio São Luís. Do Cinema São Luís. Não, ali veio bem. Ali Quer dizer, tinha uma construção bonita, não é? Uma construção, arquitetura neoclássica, tudo mais. Pô, botaram aquele prédio terrível. Aí tinha uma igreja, tinha casarios ali na Dona Aquilo ali Barreto. era o templo dos ingleses. E aquilo ali foi derrubado para poder abrir a antiga Rua Formosa para a Conde da Boa Vista, para pegar a mesma bitola da Kombi, da ponte da Boa Vista, certo? É como a reforma... Mas a pergunta, não podia fazer para preservar, não? Podia destruir. Exatamente. É como Vanildo Bezerra diz no livro dele. Para você conservar o passado, não precisa destruir, fazer o futuro, não precisa destruir o passado. Tudo bem. Mas ali, no Recife, não cabia você ter uma reforma do porto, certo? Do jeito que foi feito, porque tudo tem o início, né? Sim, sim. O Recife, depois do projeto de Alfredo Lisboa, porque o Recife, aquela do bairro do Recife tinha que ser feito. Eram pocilgas, né? O Recife virou uma bacia, como eu falei no início. Então, se você reformou o porto, porque o Recife vivia do porto, sempre viveu do porto, né? Então, para você reformar o porto, você tinha que abrir o leque, né? Aquele leque que pegava principalmente aqui a Lisboa, né? A Francisco Lisboa, né? Você pega aqui a Rua da Moeda, a Rua do Bom Jesus, não, a Rua da Moeda, a antiga Rua da Cadeia, né? Que é a Rio Branco, e a Barbosa Lima. Sim. Então, quer dizer, quando você sai dali, daquela central, daquela avenida que fica logo, que vai sair na Ponte Maurício Nassau, que antigamente era estreita, inclusive tinha uma igreja no meio, certo? Que era a Igreja das Portas, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, de um lado. Bom, derruba. Derruba por quê? Porque passava um caminhão ali, não passava nada, não passava nem carroça. Certo? Agora, por que os outros países, por exemplo, a gente vai na França, o senhor falou da Europa, a gente vai nos outros países, os outros países, eles, na medida do possível, eles preservam. A outra concepção. E aqui não, aqui se eu tenho um caminhão e tenho igreja na frente e eu tenho que passar para deixar o produto lá no porto, então o resultado é a igreja que se dane, eu vou jogar para fora. O que tinha que fazer é tirar o porto e botar para Suape, como foi feito depois, certo? Mas eles não tiveram essa visão, certo? Aí o motivo que eu estou explicando, o que aconteceu? Sim, não, entendi. Foi isso. Perfeitamente. Tá entendendo? Agora, se você olhar o Recife de cima, aí vem João Santos e faz aquela aberração com aquele prédio deles. Porque ali você quebrou a harmonia urbana. No Recife Antigo. No Recife Antigo. Recife, você chama o Recife Antigo? É o bairro do Recife, né? É o bairro do Recife. Ali surgiu o Recife, em volta da ermida de Santelmo. Né? Santelmo era um santo do faixa azul que guiava os santos
Os pescadores perdidos em tempestade, né? Então, você tinha o quê? Você tinha a antiga rua da Cadeia Velha, né? Que foi justamente depois a Marquês de Olinda. Onde é o Jordão Emereciano, o Arquivo Público? Não, ali é a Rua do Imperador. Ali era a Cadeia Nova. Cadeia Nova, Cadeia Nova, certo? Então, quer dizer, você tinha ali a Marquês de Olinda, certo? E a Marquês de Olinda passou a ser, então, a espinha, coluna vertebral, né? Para se chegar na Caxangá. Unindo com a Caxangá. Porque você vê que foi Lucena quem duplicou a Caxangá. Foi Lucena, né? Foi Lucena. Quem fez aquela outra pista, aquela de cimento, foi Lucena. Aquela grandona. Lucena nova. foi ele também que fez aquela parte do comércio da Dantas Barreto? Não, aquele... Que derrubou a Igreja dos Martírios? Não, foi ele. Veja bem, a reforma do Recife sobrou para Lucena, certo? Mas a reforma do Recife, ela vinha sendo feita há muito tempo. Sim, sim. Por sinal, antes mesmo da reforma do Porto, a gente já estava tendo uma reforma no Recife. Ali, onde hoje é a Praça Maciel Pinheiro, não, a Praça do Diário, né? A Praça da Independência. Praça da Independência. Ali era bem estreitinha. Então ali tinha um quarteirão, que era a antiga Rua do Cismundo Gonçalves, né? Então, o Rua do Cabugá. Que Cabugá era um aurives que morava ali. O filho dele, o neto dele, é que foi esse herói, né? Cabugá. Cruz Cabugá. Por que Cabugá? Porque o pai dele, quando era pequeno, chegavam lá, aí ele perguntava se queria bugar o ouro. Aí ele não sabia falar direito, Cabugá, aí botaram o apelido de Cabugá. Antônio da Cruz, o Cabugá. Pois bem, então, derrubaram, ali de frente da Basílica de Santo Antônio, você derrubou um quarteirão, ele tinha um quarteirão. Aí ficou aquela praça imensa, certo? Tudo bem. Mas antes já tinha tido uma reforma na Martins de Barro, que era o Cais do Colégio, que eu estou chamando de Cais do Imperador, né? Cais do Imperador, mas não tem sentido, porque ali ele chamava Cais do Boié, era o Cais do Colégio. Mudaram somente porque o Imperador teve ali, somente por isso não, mas depois de muito tempo... O Imperador aportou ali... Aportou ali no dia 22 de novembro. Era Cais 22 de novembro, depois fizeram isso. Ou seja, eles ficam mexendo nas coisas sem saberem, né? Você vê aquela ponte 12 de setembro, ou é de novembro, ela é chamada de ponte giratória. A ponte giratória não é aquela, é de lado. O arcabouço dela está lá de lado. E aquela ponte gira, por acaso? Né? Não, Então, quer dizer, não tem sentido. Né? Aí a ponte giratória chamava-se 12 de março, certo? Sim, Também. sim. Por quê? 12 de março era 12 de outubro. Porque... Isso é gente do Rio de Janeiro, olha desse. Absurdo. É aquela chamada do... automática. Ninguém dá assim nisso. Pois bem, então, a primeira reforma foi no bairro de Santo Antônio. Sim. Depois, que era um sonho muito grande, inclusive quando Dom Pedro II esteve aqui, se cobrou dele, certo? Você imagina a quantidade de comerciantes, certo? Que dependia do porto, né? De secos e molhados, esse pessoal todo, né? Porque o Recife era um empório regional. Para quem vinha todo mundo comprar coisa, distribuía para o Nordeste todo. Então o porto, né? Barateou muita coisa, certo? Porque o Zeppelin também, depois, ajudou muito, porque o porto terminou em 25, mais ou menos. O Zeppelin foi de 30, certo? Então você imagina o que é o Recife, ter Zeppelin e ter um porto naquelas proporções, né? Então o Recife deu um pouco, né? Recife cresceu exponencialmente, né? Mas então... A reforma do porto acabou em 25, é? Acabou em 25, foi justamente com a entrada do navio Guelria, certo? Daí a data da ponte, né? Agora me diga uma coisa, ele foi feito em cima do antigão porto que existia? Não, veja bem, não era porto, era um cais, né? Era um cais. A gente não tinha local, não tinha armazém, né? E também o calado era muito insignificante, né? Tanto é que antigamente os navios, porque o Recife tinha 4 lugares de atracação, né? Não era caixa, tinha o Lamarão, que ficava do lado de fora, que os navios grandes normalmente
ficavam lá, que ia para a Europa, o Rio de Janeiro, essas coisas todas, porque não tinha calado para entrar. Tinha o Mosqueiro, que ficava na costa do Arrecife, né? E a Lingueta, Cais da Lingueta, que hoje é ali o armazém, tinha aqueles armazéns, e o Poço, que ficava do outro lado, ia para a direita. Tanto é que a Cruz do Patrão era justamente para isso, para orientar o patrão-mor, que dizia tantos graus para Boreste, Bombordo, que ele alinhava justamente com a igreja, com a cruz da capela de Santa Amaro. Certo? Então ele servia de coisa e dali servia de base náutica, né? Pois bem, então esses locais de atracação, Poço, Lingueta, Mosqueiro e Lamarão, eles faziam isso porque o porto era muito pequeno. O porto era praticamente o originário. Certo? Então o que aconteceu? Com essa reforma do porto, os navios começaram a entrar. Então transatlânticos começaram a entrar. Certo? Eu mesmo vim da Europa num transatlântico, era o Provence, né? E era um navio que tinha 3 classes, né? Primeira, segunda e terceira classe. Tinha cinema em todas as classes. Era um monstro. Né? Pois bem, o Recife... Viagem tremenda, né? O Recife, que tem todo esse potencial, não tem porto. Agora me diga uma coisa, assim, né? Quais o senhor como conhecedor do Recife, né? Quais as grandes perdas que tivemos do ponto de vista arquitetônico? O senhor considera assim, por exemplo, para mim foi um lamento perder, por exemplo, os arcos, a Igreja do Martírio. O que é que o senhor assim, diz assim, Antônio, isso, se tivesse hoje, seria melhor para que a gente até se identificasse como cidade? Olha, teve uma obra que foi abaixo, certo? Justamente nessa reforma, que foi a matriz do Corpo Santo, certo? Porque essa daí significava a origem do Recife, certo? Eu achava a reforma tinha que ser feita, tudo bem, mas uma reforma que elevasse o Recife, do ponto de vista de relevo mesmo, certo? E abrisse um pouco as ruas, não desse jeito, ao ponto de descaracterizar. Agora, e o porto? Aí ia para a SUAP. Naquele tempo já existia a SUAP. E eles sabiam disso. Certo? Aí quiseram fazer aqui, comodidade. Certo? Mas foi falta de visão. Foi falta de visão. Porque para você ir para o progresso, você não precisa destruir o passado. Sim. E certo? O Corpo Santo, essa igreja do Corpo Santo? A igreja do Corpo Santo era uma igreja... O senhor acha então que foi o grande crime, digamos assim, da reforma? A igreja do Corpo Santo. Muito maior... Ela ficava onde, a igreja? Ela ficava ali, mais ou menos... Na Rua da Moeda, era o Marco Zero, mais para cá um pouco e mais para dentro, certo? Porque o Recife foi se alargando, tá certo? Era a ermida de Santelmo. Então por isso que ela era ali que tinha a origem da cidade. Exatamente. Ela tinha justamente esse valor histórico, que é a origem da cidade. Certo? E era uma igreja bonita, grande? Depois ela ficou bonita, grande, certo? Eu tenho até eu já vi uma foto. O livro de papai, um dos livros de papai é justamente o Recife do Corpo Santo, ela está na capa. Certo? Pois bem, então, essa para mim foi o maior crime. Foi essa igreja do Corpo Santo ser derrubada. E em volta dela a praça, né, o Largo do Corpo Santo, que hoje corresponderia, né, à praça a Rio Branco. Né? Aquela praça Rio Branco. Poxa, que pena, né? Era aquele ali. Né? Pois bem, agora, em parte, essa questão da reforma, ela poderia existir, deveria existir, mas não nessas proporções, né, ao ponto de derrubar locais como os arcos. Antes mesmo, 1850 já tinha se derrubado o Arco do Bom Jesus, e foi que originou a Torre de Malakoff. Né? A Torre de Malakoff, que é o estilo oriental, é em homenagem à Torre de Sebastopol, Malakoff, né? E estava naquele tempo na Guerra da Crimeia. Né? Então veio pegar o nome aqui, porque estava na moda essas coisas todas. Certo? Aí, você vê. Aí disse, vamos botar o nome da Torre Malakoff. A Torre de Malakoff, e ficou. Tá certo? Estava ameaçada de ser derrubada, mas aí o Instituto Arqueológico entrou e ela foi mantida. Certo? Agora, um estilo totalmente diferente. Não tem nada a ver com a paisagem. Né? Não tem nada a ver. Certo? Nesse sentido, o senhor acha que teve uma descaracterização? Por exemplo, quando você pensa em determinada cidade, você tem aquele, por exemplo, Olinda, por exemplo. Você pensa em Olinda, você já vê um estilo colonial. Por exemplo, Recife. Recife descaracterizou, não tem uma identificação urbana do ponto de vista arquitetônico. Recife já teve. Certo? Hoje em dia está uma coxa de retalho. Certo?
Hoje em dia você não tem, não pode dizer que... Pode pelas igrejas. As igrejas são, na sua maioria, barrocas. Né? Mas as igrejas estão fechadas, ruindo. Porque antigamente a Igreja Católica tinha muito dinheiro, tinha muita irmandade. Mas hoje em dia quem é que sustenta aquilo ali? O governo não sustenta. Né? As missas passando A coleta. A coletazinha também não adianta. Né? As procissões não geram nada. Né? Aí você tem irmandades. Mas a irmandade, como a Conceição dos Militares, já está fechando praticamente. Né? Irmandade das Almas. Das almas também. Ninguém nem acredita em alma mais. Né? Então... Será que o povo acredita em alma ainda? O povo perdeu a fé, né? Perdeu. Não, porque o povo, ele migrou, né? O povo migrou para essa quantidade imensa de religiões aí, né? O Recife, do ponto de vista até mesmo cultural, que o senhor conheceu, é um Recife diferente de hoje? Totalmente diferente. A pracinha, que é chamada de pracinha, que não era pracinha, mas virou a Praça da República, né? A Praça do Diário, né? Praça da Independência, ali era o QG do Frevo. Era o QG do Frevo. Recife era a capital do Frevo. O Recife tinha um carnaval. Recife e Olinda tinha um carnaval. Eu sou olindense, certo? E eu via como era o carnaval. Hoje não tem mais? Não tem. Isso aí que estão fazendo é um caça-níquel. Assim como o Galo da Madrugada. Isso é um caça-níquel, é uma galinha dos ovos de ouro. Não tem nada de Pernambuco ali, certo? A característica do futebol, do carnaval pernambucano é que você passava o carnaval. Hoje em dia o carnaval passa por você. Certo? Você não tem mais nenhuma característica do carnaval, inclusive os ritmos. Né? Você vê Elba Ramalho fazendo sucesso no carnaval. Certo? Forró fazendo sucesso. Não, forró é São João, quer dizer, naquele tempo se preservava as épocas. Hoje em dia, uma coisa que eu noto é que é festa de 300, é o ano todo, né? É o ano todo, tendo cachaça. Antigamente era só, por exemplo, era o forró no São João. Não, tranquilamente. Só naquela época. Só naquela época. No carnaval tinha aquela coisa, mas durante o ano as pessoas viviam. Viviam normalmente. Quando chegava, por exemplo, na Semana Santa, você não via. Isso eu alcancei há pouco tempo, né? Relativamente há pouco tempo. Você não ouvia nem tocar música. Na Semana Santa. Quando Jesus no trido, né? No trido. Não, quando Jesus Cristo morreu, sim. Então na Sexta-feira Santa. Só tinha música quando ele ressuscitava em Aleluia, no sábado de Aleluia. Aí os clubes faziam carnaval mesmo, igual ao carnaval. Era mesmo, rapaz. Era. Que negócio A curioso. gente ia para lá, o Internacional, o Português, era carnaval fechado, orquestra de frevo, tudo. Era mesmo no domingo. No sábado para o domingo, sábado de Aleluia. Certo? E tem mais, tinha o jejum, né? Tinha várias coisas que se mantinha. Na sexta-feira, aliás, na semana se comia peixe, né? Muita gente hoje ainda tem o costume de só comer, sexta-feira só comer peixe, né? Então, quer dizer, era muito tradicional, as fogueiras de São João, certo? As comidas também, né? Também, pamonha. Eu fico dizendo que até hoje é difícil você encontrar uma pessoa, uma pernambucana que sabe fazer uma comida de Pernambuco. Pamonha. Não é, professor? Exatamente. Não, ele não tem. A pernambucanidade foi-se embora. Você não tem mais pernambucanidade. Você tem uma... Pois eu fico até brincando assim, dizendo em casa, porque é o seguinte, minha mãe fazia muita comida de Pernambuco. Fazia no carnaval, ela fazia filhose. O povo não sabe nem o que é isso mais. Não sabe mais não. Hã? Não sabe mesmo não. Bolo de rolo. Bolo de rolo, que tem até uma marca aqui de Pernambuco, né? Que é a família aí famosa, né? Quer dizer, não é somente Souza isso. Leão, né? Bolo Souza Leão. Porque, inclusive, Gilberto Freire, inclusive, escreveu sobre isso. Por que essa culinária de Pernambuco ela é tão, assim, forte, bonita, rica? Porque Pernambuco é a terra do açúcar, né? Então, essa parte doce, ela é tudo aqui. E Pernambuco... Ele escreveu, né? Que é açúcar, né? O livro, né? E aqui convergiu justamente o negro, o branco e o índio. Certo? Eu costumo dizer isso. No sul você tem a predominância do branco. Na Bahia a predominância do preto. E no norte a predominância do índio. É verdade. Mas em Pernambuco você tinha um caldeirão cultural. Você vê o carnaval, tem caboclinho, tem maracatu, tem tudo isso junto. Né? Você tem O que as marchas militares têm a ver com a questão do carnaval? As bandas de música. Porque antigamente você só tinha banda militares, as bandas militares. Por isso que chama do frevo marchinha, porque remete à marcha. Porque remete à marcha militar. Marcha. O grande idealizador do frevo foi Zuzinha, né? Que é de Catende.
Hein? É de Catende, segundo. É, de Catende e era capitão da Polícia É Militar. minha terra, Catende, sou de Catende, né? Agora, Você é da terra de Capiba Surubim? Capiba é Palmares. Surubim. Não, perdão, Capiba Surubim. É a Censo Ferreira, acho que você quis dizer. Censo Ferreira, é na Rua do Toco. Na Rua do Toco. Agora veja, nessa mesma toada, nesse mesmo mote, a pergunta é: o que é para o Recife, do ponto de vista cultural, o bairro de São José, e se o bairro de São José hoje é só uma lembrança? Aí é que tá. Só uma lembrança. Foi essa maldade, certo? Com a abertura da Dantas Barreto, na parte final, certo? Eu não sinto nada com a Igreja do Martírio, porque ela inclusive já estava emparedada, já não tinha tanto... Qualquer igreja hoje em dia está abandonada, né? Mas não seria por isso, que não deixava de ser um prédio com significação, um patrimônio, inclusive que representava os pretos, né? E o que é que acontece? Agora você tinha, por exemplo, a Rua Augusta, certo? Você tinha os carnavais. Eu fiz um artigo... Os batutas. Batuta de São José. Não, todos os clubes passavam pela Rua da Concórdia ali, certo? Era os grandes clubes, Paz de Ouro, Paz Dourada, Filinto, Apoio Fundo, esses blocos, né? Tudo passava pela Rua da Concórdia. Certo? Então era uma rua tradicional demais. Certo? Perdeu por quê? Passou a ser comercial. Certo? Aquela parte da Dantas Barreto, ali foi embora o arruado de São José, inclusive quando as pessoas botavam cadeira na calçada, né? E ficava fazendo serenata. Hoje funciona. Se botar, levam até a calçada. Hoje o cabo não pode passar ali, tem que entrar correndo, né? Pois é. Então por quê? Porque o grande problema do Recife, do centro do Recife, você não perguntou nessa área, mas é muito importante. É muito importante, porque foi o abandono humano. Certo? Aqui, você vê um edifício como o JK, está oco aqui, ficou oco. Muitos edifícios, você passa na Rua da Imperatriz, olha para aqueles casarões, dentro está oco, está tudo vazio lá dentro. Então, sem presença humana, como é que você vai ter taxa de lixo? Quer dizer, o movimento urbano, certo? Que faz com que a venda funcione, o mercado funcione, né? Que as festas funcionem, é a presença humana. E o Recife não tem presença humana. Tem presença do pedinte no final do dia. E espantou o turista. Certo? Por que isso? Porque há uma diferença de renda muito grande, né? A classe política, principalmente, ela está levando tudo para ela. Certo? Ela não distribui nada. E você, sem distribuir, você não tem. É como se você chegasse num canto que só tivesse dinheiro era você. Você vai ganhar dinheiro? Não. Você tem que... o plano Marshall na Europa, né? Depois da guerra, eles não, vamos emprestar a eles para poder ter retorno. E foi aí que a gente levantaram a Europa e os Estados Unidos também levantaram, né? Então, quer dizer, o Recife é uma questão não apenas de uma coisa, são várias coisas. Certo? O Recife está em completa decadência. Pernambuco está em completa decadência. Inclusive, está aí numa dinastia, né? Essa dinastia Arraes aí que não faz nada, quer dizer, é somente essa questão populista, exageradamente populista, né? Há muito tempo, né? Há muito tempo. Certo? O Recife está abandonado, certo? Você olha ali na Rua do Imperador, onde a gente falou que tinha os pedintes na Santo Antônio, né? Na Basílica do Convento de São Francisco, aquilo ali agora está um crack, uma cracolândia, certo? Então, qual é o cara que vai levar turista para ali? Ninguém leva, certo? Mercado, quer dizer, tudo, eles não têm visão. Uma vez, tinha um colega meu que ele era secretário de Ituí, certo? E ele disse, olha, vocês se informam, sabe com quem? Com o tomador de conta de carro, o Fandelinha. Ele diz quais são as dificuldades, né? Então você chega, por exemplo, o turista, o ônibus chega ali no Barco Zero, ou para visitar o Recife, o pessoal vai fazer as necessidades onde? Do turista, né? Não tem estrutura. Não tem estrutura para turista nenhuma aqui. Nenhuma. E depois eles querem turismo. Né? Quer dizer, eles só querem ver a nós. Aqui uma vez, até na época eu encontrei 2 turistas ingleses andando ali, perambulando ali naquela Praça Maceió Pinheiro. No dia de domingo. 2 culturistas. Um perigo. Hoje em dia é um perigo. Aí eu peguei e disse, e eles procurando alguma coisa, disse, notei, né, que era turista, tudinho disse, olha, hoje ou você vai para o Recife Antigo agora. Ou para Olinda.
que eles estão vindo de Boa Viagem para lá na Boa Vista. Ou vão para Olinda, mas aqui não tem nada não. Tem nada. Então o Recife está assim, abandonado, e o pessoal não tem. Ele pensa que muita gente pensa que o turista é um invasor. Quando não é, ele vai trazer dinheiro para Olinda. Dinheiro, né? Tem muita importância. Quer dizer, e o Pátio de São Pedro, né? O Pátio de São Pedro foi numa época de Augusto Lucena. Permaneceu ali, né? Era um foco de diversões. Não, quem vai derrubar o Pátio de São Pedro, né? Eu digo assim, é o valor que se dava naquela época, né? Então era um local que tinha palanque, que tinha ciranda, tinha atração para o turista daqui. É feito o Marco Zero, feito o Recife Antigo, que fizeram a renovação do Recife Antigo. Houve uma época que você não tinha nem como... Tudo é assim, é moda, né? Então você chegava no Recife Antigo não tinha como estacionar de gente. Agora, dava um bar, o cara era colega do vereador, então o cara era barbeiro, botava o bar. Sem nenhuma tendência para aquele ramo. Só queria o preço lá em cima, o pessoal deixou de ir. A ganância, né? Então, quer dizer, sem fiscalização. Rapaz, no Brasil, quem manda é a política, na pior expressão da palavra. É a política do arrumadinho. A política do arrumadinho. É tudo vem a nós. Então esse país não vai ter jeito nunca desse jeito. Meu Deus do céu. Não vai não. É bronca, quando você diz que o problema do Brasil, a esperança está no futuro, eu digo que está no passado. Porque veja o Brasil do passado e veja agora. É isso que eu estou dizendo. O Recife de antigamente, ele nos revela uma cidade mais ordeira, uma cidade mais bonita. E era realmente. O carnaval, o curso, né? Então era tudo coisa... A própria... Não tinha também essa influência da televisão, né? Quer dizer, tinha televisão, mas não tinha essa influência negativa. Nesse sentido, né, que o senhor falou, por exemplo, não tinha essa influência da televisão. E a gente percebe que quando as pessoas estão muito influenciadas pelas mídias, ficam meio abobalhadas. É a figura do urbanoide. E os personagens do Recife? Desse Recife, dessa época, saudoso. Né? Desse Recife saudoso. Os personagens que saem desse Recife. Olha, veja bem, antigamente você tinha alguns pontos, como o Café Lafayette, certo? Você tinha o Savoy, certo? Então você tinha locais que você encontrava, Ascenso Ferreira, Mauro Bota, né? Vanildo Bezerra. Então você tinha aquelas pessoas que ficavam... Carlos Pena Filho, que ia no Savoy, né? Então você encontrava, por exemplo, somente no Café Lafayette, você encontrava, inclusive, as mesas, né? Aquilo ali é de negociando, aquilo ali é de poeta. Vou contar uma história para você, interessante. Tinha uma mesa de poeta, e nessa mesa era mais os poetas, porque é afinidade, né? Então, Ascenso Ferreira ia muito lá. Ascenso Ferreira era todo irreverente. Tudo. E tinha a Austiclínio, Austo Costa, que era outro poeta. Certo? Então, só tinha poeta ali. Então, eles tinham a mania de escrever na louça do banheiro, certo? Uma pulha para o cara em verso, né? O senhor contou a história. Contei, já está no outro. Já está no outro. Ah, tá bom. Já está no outro. Então era assim, certo? Você chegava no Savoy e tudo mais, quer dizer, era uma brincadeira de gênios, né? Porque eles... E o Recife tinha sua leveza, né? Tinha sua leveza porque os prédios não eram tão assim altos, né? Quer dizer, a ventilação era maior, se usava muito o paletó branco. A importância da faculdade de Direito nesse contexto? Foi muito grande. Foi muito grande porque o Recife passou a ser um polo regional. Já era em Olinda. Porque a Faculdade de Direito do Recife, de Pernambuco, que era Olinda, depois veio para o Recife, ela foi a primeira do Brasil, né? Junto com São Paulo. Uhum. Então, para aqui vieram Castro Alves, Rui Barbosa. Castro Alves, ele nasceu na Bahia, mas veio ser poeta em Pernambuco, do Recife. Do Recife é que ele teve a apoteose poética, Castro Alves, né? Você tinha Augusto dos Anjos, Recife, Ponto Buarque de Macedo. Eu indo em direção à casa do Agra, assombrado com minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Então, quer dizer, o Recife era poético, né? O Recife era uma coisa... Né? O Recife tem um romance, a Emparedada da Rua Nova, né? De Carneiro Vilela, né? E Pernambuco era aquele Pernambuco do tempo... Tinha o Tobias Barreto aqui, né? Tobias Barreto, que era Sérgio Pano. Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua, né? Então tinha pessoas... Era um polo de convergência de intelectuais, né? E de cultura. O Recife tinha mais cultura aqui do que no Rio de Janeiro. É à toa que tem um Gilberto Freire, né? Gilberto Freire. Mas Gilberto Freire, ele sempre foi um cara meio isolado, assim. Ele correu por fora nessa área. Foi. Gilberto Freire, eu costumo dizer que ele foi internacional sem sair de Apipuco. É mesmo, interessante, né? Ele era um cara que... Ele era incrustado ali em Apipuco. Porque ele viu essa questão do negro de uma maneira pioneira, né? Uhum.
Ele e o pai de Antônio Melo, pai de Antônio Gonçalves de Melo, que tem a Tamarineira tem o nome dele. Ulisses Pernambucano de Melo, né? Eles viram a questão do negro de forma pioneira. São parentes, inclusive, né? Eles. São. Rapaz, no Recife, essa família Melo, você vê, Mauro Mota tem dependência, Nilo Coelho, Nilo Pereira. Então, são os melos de Pernambuco, né? Quem não é melo é melado, né? Então, quer dizer, é uma coisa, essas famílias, essa elite, né? Que são intelectuais e são pessoas que realmente que se dão bem na cultura. Hoje nós temos o Frederico Pernambucano, né, de Melo. Frederico é justamente neto de Pernambucano, né? Neto é Melo, de Frederico Pernambucano de Melo, né? É também dessa linhagem. Ele entrou, inclusive, na vaga do papai. Sim. A linha dele é cangacerismo, né? Cangacerismo, né? Pessoa muito culta, fala muito Sol, bem. Né? Guerreiro do Sol. Eu estou marcado para conversar com ele, quando ele puder. Ele mora em Apipucos, não é Apipucos não, é ali pro lado de Dois Irmãos. Já fui na casa o Suassuna, né? O Ariano Suassuna. Ele já morreu, né? Mas assim, ele enquanto personagem, ele faz parte desse imaginário recifense? Ele fazia parte... Ou ele também é uma pessoa isolada, digamos assim? Não, ele fazia parte desse pessoal, inclusive era colega do papai, de Mauro Mota, desse pessoal, né? Mas ele era um cara também que tinha um estilo muito próprio, certo? Ariano sempre foi uma pessoa, assim, que ele viu certas coisas, por exemplo, o cara vê um Cristo negro, né? Já, você vê que o Alto da Compadecida, né? O cara vê isso aí, né? Então, quer dizer, ele já tinha uma visão um pouco diferente do romântico, porque cada poeta desse tinha sua personalidade, né? Mauro Mota era eclético, mas Mauro Mota era aquele cara folclórico. Certo? Sotomayor. Armando Sotomayor é mais a questão. Então, Mário Sotomayor. Mário Sotomayor, para mim, foi um grande escritor. Foi, né, professor? Arruá, né? Muito livros Mário bons. Sete. Você está falando, e Mário... tem o Sotomayor que é Mário, né? Não, esse aí é folclorista. Folclorista, né? E tem o Mário Sete. Mário Sete, estou falando Mário Sete, o pai de Hilton Sete. O Arruá, né? O Arruá. Tem o Arruá, tem muitas histórias dele, né? Muito interessante, porque ele tinha uma maneira de Câmara Cascudo também fez parte desse universo? O Câmara Cascudo ele é mais do Rio Grande do Norte. Apesar de que ele morou um tempo no Estudou aqui na Faculdade de Direito, né? Ele morou, ficava hospedado no Grande Hotel. Né? Mas o Câmara Cascudo não tem essa mesma influência, não é? O pessoal do Lafayette, do Savoy, né? E tinha aquele pessoal habitué mesmo, né? E eram os poetas mesmo, eram os poetas do Recife, né? E hoje os intelectuais do Recife ainda sobrevivem? Não tem mais não. Feita essa turma aí do passado, tá difícil. Os internetiais. Né? Você não tem. O pessoal não perde tempo com leitura. Hoje não perde tempo com leitura. Hoje tem os influencers. Agora diz que o negócio agora acaba sem influencer. Que seria os internetiais, né? Os internetiais. Quer dizer, você tem, por exemplo, certo? Eu assumi a presidência da Academia Recifense de Letras, porque senão ela ia se acabar. Academia Recifense de Letras. Do nosso amigo Melquiades, né? Eu passei para Melquiades. Que está lá, graças a Deus. Eu passei para Melquiades. Eu botei Melquiades, que ele não era da Academia, botei ele lá, quer dizer, botei com o mérito dele, logicamente. Claro, sim. Aliás, ele devia ter entrado na Pernambucana. Um excelente escritor. Né? Ele devia ter entrado. Não é somente escritor, é porque é um cara que ele dedica. Sim, dedica a isso 24 horas por dia. Sabe muita história Sabe muita história, é um cara... É um beneditino da cultura. Então, resultado. Muito simpático. Eu coloquei, renovei, botei um bocado de gente para fora, quer dizer, não estava indo, certo? Nem pagava. Eu fiz uma carta dizendo, vocês vão continuar. Não continuar, ou vende ou desocupa a venda. Certo? E aí, o que é que aconteceu? Eles saíram, muitos deles, né? Saíram, fiquei... O pessoal da Academia Pernambucana, muitos deles com raiva de mim, que fique. Certo? Você fez os expurgos. Prefiro, Aí eu continuei, e salvei a Academia Recifense, que por enquanto estava. Mas veja bem, se só não a Pernambucana, que tem um certo pavonismo, né? Pavonismo que eu chamo é o pavão, né? Sim. Então, e tem um foco muito grande ali, a imprensa e tudo mais. Mas essas, porque tem academia de tudo, né? Academia
de letras, academia de arte, academia de tudo, imaginável. Então, a maioria dessas academias, certo? Acabaram. Porque não tem mais, quer dizer, ou então ser feita por cara que assina o nome assim, né? Porque não tem mais intelectual. Né? E cada dia vai diminuindo a estrela, né? Quer dizer, o grau da pena, né? Assim, é outra coisa também. É falta de pena. É falta de pena, né? É uma coisa que a gente fala, né? Mas é a época. É isso que a gente diz, né? Assim, não, porque tem sempre essa esperança, né? A gente é o vício do futurismo, né? Não, porque a próxima geração vai ser melhor do que a... Me parece até que teve uma pesquisa aí que disse que essa é a primeira geração que sabe menos do que os avós. Menos do que os pais. Veja, e o que é que o senhor me diz, né? De vez em quando aparece um vereador outro aqui querendo mudar nome de rua, nome de prédio e sair dando homenagem a um bocado de gente que às vezes não é nem daqui. O que é que o senhor diz dessas iniciativas? Por exemplo, eu soube que queriam mudar o nome da rua 7 de setembro para não sei o quê, outro nome. Aliás, o nome do dono da livraria 7. Da livraria, Que eu acho que se ele soubesse disso, coitado, ele voltava aqui para reclamar com a proposta. Mas o problema é o seguinte, veja bem, desde 1951, na época do prefeito Antônio Pereira, ele fez uma lei proibindo que se mudasse o nome de rua, certo? Antônio Pereira. Antônio Pereira, 51. Então, desse livro aqui eu tenho essa lei na introdução. Certo. Né? E aí, como é que se diz? Ele fez isso, e essa lei tem sido mantida nas leis orgânicas pelas câmaras, certo? De uma forma ou de outra tem sido mantida. E aí, graças a isso, eu, no Instituto Arqueológico, sou justamente a pessoa encarregada de dar o parecer sobre essas mudanças. Em princípio, eu não mudo nada. Uhum. Agora, se for uma rua, certo, que não tiver uma rua nova não é rua nova, que queriam mudar o nome para um cara que vendia CD ali. Uhum. Então, esse pessoal não tem a menor noção da história, o vínculo da história. Uhum. Certo? Então, por exemplo, chegar... Olha, tem prefeito aqui, tem gente aqui que administra a cidade, que se fosse de Pisa, a primeira coisa que ele fazia era consertar a torre. Essa torre está inclinada, não pode. Então, é essa cultura desse pessoal. Eles não têm a visão que está em torno, do que está em torno. Certo? Não sabe o que é turismo. E, no entanto, quem é que indica ele? Um político. Sei. Né? Eles não tem como. O Recife mesmo, a potencial do Recife qual é? São os rios. É isso que eu ia perguntar. E a exploração dos rios aqui? Já teve? Olha, hoje em dia eu costumo dizer o seguinte. E agora não tem o Recife o trânsito do Recife está engarrafado e o rio cheio de garrafa. É isso que está acontecendo. Você tem um rio imenso desse, inútil. Você não tem o transporte fluvial. É um absurdo, né? Agora, em certo ponto... Mas já teve no passado, né? Teve, mas era o mais baixo, né? Porque o pessoal, os administradores são culpados disso. Ignorante, né? Veja as pontes, o vão das pontes. Certo? Não tem altura para passar. Não tem, né? Não tem. Então, quer dizer, eles fazem a coisa. O Recife era para ter, inclusive, um transporte perene para você morar aqui em Casa Forte, certo? Ribeirinho ali, aquela parte, né? E vinha para cá do Recife de lancha. Eu dizia na época, né? Eu morei nas Graças, do lado do rio, rente, assim. O prédio ficava do lado aqui. Eu estava dizendo, se tivesse uma parada aqui, um cais, eu pegando daqui ia pro foro. Ia pro foro. Né? No vento. No vento, tá lendo um livro, tomando a cervejinha. Vê a Holanda, como é que é. Né? Amsterdã, como é que é. Né? Então, quer dizer, é falta de visão mesmo. Certo? E também a miscigenação que o Brasil teve. Né? O Brasil não tem uma cultura dominante. Está tendo agora, né? Que o movimento negro está começando a assumir. Certo? Agora não vai ser esse pessoal que vai andar vai querer resgatar o rio. Né? Eles estão sendo mais destrutivos do que construtivos. Interessante, viu, professor? Então, a gente pode dizer que o Recife se desencantou. Desencantou, totalmente. Na moda, inclusive não tem presença no Recife. Antigamente era costume chegar de tarde e o pessoal dizia, vou na cidade, pegava o ônibus ou o bonde e ia para o Recife, chegar a passear na Rua Nova, o footing da Rua Nova. É o footing, né? Footing, era o Paquera, hoje é no shopping center. E o que é que o senhor fala assim, né? A presença do shopping aqui na cidade, ele de alguma forma
ele sufoca essa vida da rua, essa vida do footing da Rua Nova, por Não exemplo? tenho dúvida, mas é uma consequência do progresso, né? Porque ali é uma conveniência, tá todas aquelas lojas ali, né? Ar-condicionado? Ar-condicionado, né? A paquera das meninas, ali você encontra de sorveteria a venda de lancha, né? E fica nisso. Tem uma segurança, né? Segurança, que você não tem nas ruas, né? Eu achei muito válido aquela iniciativa do aquele empreendedor do shopping Boa Vista, né? Boa Vista, antes daquele shopping, ele era um deserto. Era um deserto. Hoje você porque uma coisa puxa a outra, né? Foi a faculdade, aí tem de tudo, tem o atacado dos presentes e vai cair. E os colégios saindo, né? Atacado dos presentes, inclusive, derrubou parte do colégio, né? Do Marista. Derrubou, porque os colégios também se Não, mas acabaram. assim, é aquela coisa, se ele tivesse conservado pelo menos a estrutura e feito uma coisa Mas ele derrubou a casa, foi? Ele derrubou parte do colégio. Eu lembro. Sim, mas é o estacionamento, na parte do estacionamento. Eu lembro que quando eu estava na faculdade de Direito, eu cheguei a fazer uma prova naquele colégio. Sim, mas ali o estacionamento não tem nada. Não, estou dizendo assim, na paisagem urbana, quando a gente passava na Boa Vista, a gente via uma parte, ele deixou uma partezinha menor. A gente via uma parte, o homem chegou lá e bum, derrubou, entendeu? Eu não sei como é. História que Eu não sei como é que não derrubaram aquele casarão central mesmo da diretoria. Muitos casarões de Recife tem ali na rua, perto daquela Rua das Ninfas ali, que tem um cruzamento da Rua da Soledade com a rua. Ali é cheio de casarões, de tudo oco. E aí, agora um casarão grande lá que agora derrubaram, virou um estacionamento. E vai derrubar tudinho, E isso a gente vai perdendo as referências, né? Vai perdendo a referência. É assim, veja, nós fizemos uma vez uma viagem, né? A gente às vezes não tem noção disso, né? A gente fez uma viagem na Europa, aí você vai numa cidade, uma cidade cheia de referências. Eu morei na Europa. Né? A arquitetura, ela te obriga a você, qual a razão de ser daqui e dali? Tem alguma questão histórica. Tudo eles arranjam, se não tem, eles arranjam uma Se não tem, arranja. Então, e aqui é o seguinte, aqui... Tem e destrói. Tem e destrói. Rapaz, o Recife teve uma presença de uma civilização do norte da Europa, da Escandinávia. Sim. Certo? E, no entanto, ninguém valoriza isso. A presença dos holandeses aqui, noruegueses, dinamarqueses, certo? Esse pessoal. Certo? Já pensasse o que é um dinamarquês? Certo? Não é o cachorro, não. Um dinamarquês. Certo? Vim para cá e, de repente, ele está pinotando, levando uma surra de maruim, sem saber o que danado é. Certo? De noite, ele vê um holofote passando, ele vê um vagalume passando, pensando que é um inimigo com um facho na mão. Mas isso aconteceu. Né? E a turma não atenta para esses detalhes. É muito rico, né? Porque a geografia está muito ligada à história. Certo? A geografia está muito ligada à história. A pessoa, para ser historiador mesmo, ou contar o passado, ele tem que ter uma visão muito grande. E essa visão não se aprende em faculdade, não. Principalmente essas faculdades de hoje em dia. Hoje em dia não ensina nada, né, professor? Não, hoje em dia tem mais faculdade do que bar, infelizmente. Ô, professor, outra coisa também. E os Malassombros do Recife? Essa Praça Chora Menina é por causa de Malassombra? Não, mas Chora Menino ali é uma lenda que se tem desde o tempo da Setembrizada. Certo? Em 1831, por aí, 32. Né? E os mortos da Setembrizada fazia com que os meninos órfãos chorassem, essas coisas de... É invenção, eu detesto essa história inventada, porque muitas vezes ela destrói a história real. Né? Esse negócio, por exemplo, de água fria, né? Dizer que era um menino que vendia água na quartinha, isso é invenção. Antes dos holandeses já se chamava água fria de Froes, da freguesia de Água Fria. E foi quem fez aquela igreja, né? De lado da Madre de Deus, tinha um convento dos sacos, era considerado saco de carvão, porque ele tinha uma roupa parecida com um saco de carvão. Entendi. Então, era uma irmandade que tinha. Então, professor, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, eu não sei se dá para ver assim, né? Os livros estão aqui, mas aqui a gente está com alguns livros do professor Carlos Bezerra Cavalcante. Este aqui da 8ª edição, lançado pela Poço Cultural, O Recife e Seus Bairros, né, professor? Exato. Encontra na internet, né? E essa aí você encontra esse aí, você encontra no Shopping Plaza, no Shopping na Plaza. Livraria Imperatriz. Na Imperatriz. E em toda a Livraria Imperatriz. Aqui tem Enciclopédia Urbana do Recife. São 5.000 ruas. 5.000. A história de 5.000 ruas. O Recife, ao todo, tem 5.000 ruas. Não, o Recife tem muito mais.
Tem mais de 30. Mais de 30. Certo? E aqui Mas o senhor a colheu história de significativa para mim de só 5 mil, só né? esses 5 mil. Eu até vi que tem o nome da rua da minha rua aqui, Conselheiro Tem. Silveira de Souza. Silveira de Souza. Olinda, um presente do passado. Isso é uma cronologia sobre Olinda. A Olinda que hoje também está bem acabadinha, né? Está bem meio acabada. destruída, coitada. E agora, Mas ser mais destruída. e agora vai ser mais destruída ainda. Querem destruir tudo, querem acabar Isso com aqui tudo. é magistrado na Rua do Recife. E aqui são magistrados os magistrados que deram nomes às horas do que Recife. você um dia vai estar aí também. Opa, vamos lá. Quem sabe lá, né? E tem mais 20 livros aí que já estão esgotados, eu não estou nem mostrando mais. Onde é que tem? Tá isso. Então, professor, agradecer, né, a sua... Vamos fazer o seguinte depois, né, se a gente puder, em alguns encontros, a gente falar uma coisa mais específica dos bairros do Recife. Né? Esse livro aqui fala nisso. Aí depois a gente... São 94 bairros. A gente reúne alguns bairros assim, mais paradigmas, né? Exato. Casa Forte da Vida, Uma Boa Viagem. Casa Forte mesmo foi por causa da batalha de Casa Forte. Caxangá. Caxangá tem duas versões. Uma que seria do padre e seria outra que seria uma corruptéria indígena, né? Eu sou mais da corruptéria indígena. A do padre é o padre Caxangá, né? O padre Caxangá. Mas ele já pegou o nome Caxangá por causa de Caxangá. A corruptela quer dizer o quê? Corruptéria, mata da madrinha, ou então mata que se espalha. É uma corruptéria. A maioria dos bairros... Sentido, né? Faz. A maioria dos bairros... Graças. Não, Graça é Nossa Senhora da Graça. Nossa Senhora da Graça. Inclusive até no singular. Nossa Senhora da Graça. Da Mas Graça. ficou bairro das Graças. Das né? Graças. Agora você tem vários outros Encruzilhada, bairros. porque é a encruzilhada dos bondes? Eles se cruzavam. Dos bondes, né? Não, começou com as marcham-bomba, né? Marcha Bomba. Agora, Derby mesmo, que era uma sociedade hípica, Derby Clube, que era ali. Né? Madalena, por causa de Dona Madalena Gonçalves, que era dona do engenho. Coque. Coque é por conta de um antigo morador que tinha uma olaria, inclusive, certo? Que era Amário Coque, uma coisa assim. O sobrenome dele E era é Coque. muito antigo esse nome, né? Muito antigo, era do tempo dos holandeses aqui, antes dos holandeses. Nós estávamos dizendo que era por causa de Thomas Coque e bacilo de Coque, nada a ver, um cara de invenção aí. E o Boa Viagem antigamente era leiteira. Não tinha uma leiteria ali. Leiteria era uma vacaria, espécie de vacaria, né? Que serviu de referência para a Batalha dos Guararapes, né? Mas ali começou... Ali você só chegar em Boa Viagem, na terra, se você pegasse a partir de 1859, você pegasse o trem que ia para o Cabo, né? Aí você descia ali, onde hoje é a Barão do Soleão. Antigamente era Estrada Velha de Boa Viagem ali. Tinha uma estação, você descia e ia de charrete, de carroça, para Boa Viagem, que é onde tinha a igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem. Se resumia aquilo ali, não tinha como passar. Aí foi quando fizeram a ponte para o bonde, certo? Que muita gente passava de carro, aí depois fizeram a ponte mesmo, né? E também fizeram o asfalto da Avenida Beira-Mar, que depois se chamou Avenida Boa Viagem, né? Que era antigamente a Avenida Beira-Mar. Aí a Avenida Boa Viagem, Estrada de Boa Viagem, passou a se chamar Barão do Soleão, que tinha muito terreno ali, e a Avenida Beira-Mar passou a se chamar Avenida Boa Viagem, que o povo começou a chamar de Boa Viagem, pronto. Nossa Senhora da Boa Viagem. Nossa Senhora da Boa Viagem, porque era justamente para os pescadores, né? Tem relação com Santelmo também, alguma coisa assim? Santelmo? Que o senhor disse que Santelmo é dos pescadores. Não tem mais. Tinha antigamente a ermida de Santelmo, mas derrubaram tudo. Então aí nós temos ainda bairros curiosos, né? Pina, né? Pina por causa Pina por causa do nome da pessoa. Antônio Pina, né? Antônio Pina, Porque tinha outra. Ali eram duas ilhas, o Cheira-Dinheiro e o Pina. Cheira-Dinheiro? Cheira-Dinheiro era irmão do Pina, né? Então ele, inclusive, ele lutou na guerra contra os holandeses. Cheira-Dinheiro? Cheira-Dinheiro. Esse cara é Suvina, né? Sei. Então, Antônio Pina, e nós temos também o bairro do Cordeiro, que é o Cordeiro é nosso bairro. Que o senhor morou lá, né? Morei. Cordeiro é por causa do Cordeiro Mendanha, certo? Que era o dono um dos donos, né? Depois foi passando, porque ali pertencia a Taborda, né? O pessoal Taborda. Gomes Taborda é por causa de Antônio Gomes Taborda, que é a Rua da Lama. Sim. Certo? Antigamente era a Rua do Lima, aí passaram para a Rua da Lama, porque tinha muita lama, inclusive. Né? E hoje é Antônio Gomes Taborda. Que era o dono daquelas terras ali. O dono daquelas terras lá na Taborda, onde assinaram a rendição, os holandeses. Campina do Taborda. Campina do Taborda. Esse Gomes Taborda é da época? É ele. Era ele. É o dono, era Antônio Gomes Taborda. Era ele que era o dono. Uma homenagem a ele, né? Homenagem a ele. Por isso que tem ali, Gomes Taborda, né? A Avenida do Forte.
Oh, O Avenida Forte. que é o maior nome de rua que tem. Avenida Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus. Ixi, o cabo até esquece, né? Esquece. E o Cordeiro, porque Cordeiro, por causa do Cordeiro Mendanha. ele era militar com... Não, ele naquele tempo, qualquer pessoa, todo mundo... Né? Não, é porque é o seguinte, o pessoal era senhor de engenho, aí assumia lá uma patente. Mas ele lutou na guerra dos holandeses? Lutou. Cordeiro? Mas eles não eram militares. E você vê que hoje o bairro tem quase nenhuma referência histórica, né? Não tem não. A não ser o nome da rua ou a praça... E estão querendo tirar os nomes das ruas? Né? Propriamente a praça do Forte, você vê que não tem referência praticamente ali, né? Não tem não. O pessoal tem aquele pessoal anda, né? Aquela parte do meio é o nome do papai, Praça Vanildo Bezerra Cavalcante, porque papai foi quem salvou aquela área ali. Antigamente aquilo ali era um depósito de lixo. Tá? Como o nome? Vanildo Bezerra Cavalcante. Inclusive ali era lixeiro mesmo. Certo? A Avenida do Forte não era calçada. Aquele muro ali é uma lembrança do passado ou não quer dizer nada? Não tem nada a ver. Ali era um morador no tempo de uma granja que tinha ali. Criava bicho ali. Ou seja, não tem nada a ver com o Forte Antigo. Agora, aquela parte alta, aquela cucuruta que tem, ali é justamente a parte arqueológica do Forte. Né? Que em cima tem aquele marco do Aí botaram, o Instituto Arqueológico botou o cruzeiro. Botou um cruzeiro. Que está todo pichado. Tá, todo pichado. Isso aí eles são peritos disso. Isso aí é perícia, né? Isso aí é uma especialidade nossa, né? Atual, né? Desfazer, destruir e vamos para frente. É isso, minha gente. Eu vou lhe dar esse livro aí. Ô, professor, muito obrigado. Fico muito feliz. Porque eu ainda disponho dele. Aí você pode servir também de guia, né? Fico muito feliz com a sua, né, com essas informações. Essas informações que a gente tem do Recife são muito ricas. Você pode fazer um avant-première do programa sobre os bairros, né? E aí depois a gente vai fazer alguns encontros, falar sobre, acho que com 2 ou 3 encontros a gente fala dos bairros. São 94 bairros tudo. A gente fala vamos falar dos 94 bairros do Recife. Quero ver. O povo decidir. O povo agora não vai ter desculpa para não saber, não, né, professor? Antônio, né? Antônio Manuel. E depois a gente, como militar, depois a gente fala da briosa Polícia Militar de Pernambuco. Eu tenho 2 livros sobre ela. Né? A gente pode depois fazer um programa só sobre a Polícia Militar, né? Pode ser. Não é isso? Tem muita história, viu? Tem muita história, né? Muita história mesmo, de Pernambuco. Lutou na Guerra do Paraguai, um bocado de coisa. Foi? Tem essas revoltas aqui do século XIX, setembrizada? Tudo ela participou. Participou, né? Hoje é. Hoje é 24, né? Participou de tudo, não foi? Participou de tudo. Eu costumo dizer que ela participou até da Batalha de Guararapes, porque foi uma tropa pernambucana. Qual é a tropa pernambucana que você tem hoje? A Polícia Militar. E a Polícia Militar está aí, né? Ficou ali onde era... Ali era de... Obrigado. Ali era foi, mas derrubaram. É outra controvérsia que tem ali também. É o shopping, dizem que é o primeiro shopping da América Latina. Né? Foi derrubado. Delmiro Gouveia fez um mercado. Delmiro Gouveia, né? Mercado Coelho Sintra. Mas pouca gente sabe, porque eu fico lutando para dizer que derrubaram, mas o pessoal fica dizendo que... Aquilo não é original dele então, não? Não, aquilo foi abaixo. O Delmiro Gouveia foi abaixo. Aquilo ali é um prédio novo. Já foi feito para ser quartel. Para ser quartel. Aquelas paredes ali, rapaz, tem 1,5 metro, 2 metros de largura. Com seteira, com tudo, é para ser quartel. Tem até seteira, né? Tem seteira. Inclusive, quer dizer, nesse caso era fuzileira, né? Sim. Originalmente, aquele térreo era um pé direito só. Aí, no tempo de Viriato de Medeiros, né, aí ele pegou, botou uma placa de concreto dividindo. Aí tem térreo e primeiro andar. Sim. Duplicou o espaço inteiro. Né? E é um prédio bonito, né? É bonito, muito bonito. Me diga uma coisa. E cobiçado. É cobiçado, né? Muito cobiçado. É mesmo. Me diga uma coisa, e essa história de que a Caxangá é a maior avenida em linha? A maior reta urbana do Brasil. A maior reta urbana. Eu nunca medi não, mas a turma tem mania de fazer essa coisa. O povo tem mania de dizer... Não, é o café da Gosta de Gamões, né? De bocagem. A distância da Lua é tanto. Não, prova, ele vai medir para ver se não é. É feito de dizer a história que Recife é a Veneza brasileira, né? Só se foi um dia muito lá atrás, né? Muito lá atrás. Realmente, naquele tempo que tinha os barcos, né? Mas hoje... Veneza americana, a turma dizia.
Então é isso, obrigado. Nada. Show.